Alô galera, tudo bem? Aqui é o José Rodrigues falando do Rio de Janeiro. E hoje eu chamo esse vídeo de o Ele Não ou Ele Sim, conforme o hashtag que anda circulando por aí faz alguns dias já, daquele de Ele Não. Alguns elementos dentro da sociedade, alguma parte da sociedade, algumas camadas, alguns grupos que estão fazendo ou divulgando esse hashtag Ele Não, para o pessoal não votar no Bolsonaro. Ele não ou ele sim. Conforme nós tivemos a oportunidade de conferir na pesquisa Ibope que foi divulgada ontem, o Bolsonaro se manteve no patamar de 28 pontos percentuais de intenção de voto. Entretanto, o Haddad subiu, já tinha subido de 11 para 19 e desta vez subiu de 19 para 22 pontos percentuais de intenção de voto. Realmente um aumento, um crescimento estratosférico, um crescimento fora do comum, realmente fazendo com que a diferença entre eles se vesse diminuída apenas para 6 pontos percentuais. Nesse contexto, os outros três concorrentes, quer dizer, tirando o Bolsonaro e o Haddad, o Ciro Gomes, o Geraldo Alckmin e a Marina Silva praticamente saem do horizonte. Eles, quer dizer, ou se mantiveram estacionados lá embaixo, ou diminuíram o percentual de intenção de votos, o que faz acreditar, faltando apenas 12 dias para o primeiro turno da eleição, no dia 7 de outubro, que eles estão fora do jogo. E que o jogo seria, nesse primeiro turno, entre Bolsonaro e o Haddad, do PT, Bolsonaro do PSL, e que o segundo turno seria entre eles, o Bolsonaro e o Haddad. O que tenho a dizer aqui? Aparentemente, segundo tenho visto em algum comentário e coisa que tenho lido na internet, em diferentes meios de comunicação, aparentemente todos estão se unindo contra o Bolsonaro, infernizando ele, chamando ele de aquele hashtag ele não, que ele seria uma opção muito ruim para o país, que não seria democrática, com todas aquelas coisas que sabemos que a maioria delas, para não falar todas, são mentira. Ele não é nada racista, não é nada antifeminista, não é nada daquilo, não é nazista, não é fascista. Enfim, mas sabemos como é que reage a grande massa popular, que em muitos sentidos se comporta como se fosse uma massa de algum elemento físico, água ou areia, enfim, alguma coisa assim. E temos que essas pesquisas são processadas e projetadas, quer dizer, projetadas e processadas estatisticamente. E a estatística tem uma frase muito famosa que é atribuída ao escritor americano Mark Twain, que se diz que existem três tipos de mentira: a mentira comum, a mentira terrível e a estatística. Quer dizer, que a estatística é uma coisa elástica que pode ser puxada para lá e para cá, e que do ponto de vista estatístico até uma coisa muito duvidável, uma coisa muito controversa, uma coisa não muito crível, até pode ser puxada e ser considerada boa do ponto de vista estatístico até certo ponto. E aqui tem duas questões: a questão porque tem uma coisa que seria perigoso fazer para qualquer um dos institutos de pesquisa que trabalham aqui, Ibope, Datafolha e tal, que é a questão da manipulação dos dados pós levantamento dos dados. Quer dizer, já os dados foram levantados, estão num HD, estão recolhidos em papéis, enfim, gravados, e alterar esses dados aí seria uma coisa muito grotesca e até punível. Entretanto, outra coisa que pode ser feita e que até certo ponto de vista é sutil, é na parte da amostragem. Quer dizer, quando você faz o design, quando você projeta a pesquisa, você tem que fazer
projetar a amostragem, que setores vão responder, para quem você vai perguntar, e você tem que tentar, nesse seu projeto de pesquisa, de levantamento, fazer com que sejam levantados dados de todas as possíveis camadas da população, de uma maneira o mais uniforme, que seja representativa, o mais representativa possível de toda a população brasileira, no caso. E aí pode ser tendencioso, quer dizer, você pode propositalmente escolher uma amostra que esteja viciada, quer dizer, que você escolhe essa amostra de maneira que as respostas venham daqueles locais ou grotões, ou seja lá como você chamar aqueles locais onde você vai tirar a resposta das quais você precisa para apoiar um ou outro candidato. Isso pode ser feito. Eu sou professor de física, também sou professor de matemática e ministrei estatística, que se conheço em alguma profundidade estatística e sei que isso pode ser feito. Inclusive, por exemplo, tem alguns dados que, se utilizando o test de Student, que é para amostras pequenas, podem ser manipulados de maneira que, por exemplo, no nível de confiança de 95%, eles não são significativos. Entretanto, você diminui um pouco o nível de confiança para 90% e eles passam a ser significativos, claro, com uma margem de erro maior. Então, tudo isso é possível. Tudo isso é possível. E a gente, a população, as pessoas que têm um pouco de luz nestas coisas, pues, tem que se manter alertas para não sermos enganados por estas pesquisas. Por isso você escuta por aí que muitas vezes os comentaristas, os criadores, geradores de opinião, enfim, os youtubers, meios de comunicação, pois levantam um certo nível de dúvida a respeito dos resultados de uma ou outra pesquisa. E é por essa razão, pode ser na questão do planejamento da amostra, a amostra pode ser viciada de origem e os resultados, portanto, não serão significativos da realidade num momento determinado no Brasil. Tem outra questão, que é por temor a ser criticado, como já vimos neste dia, por exemplo, a cantora Anitta foi pressionada, porque se entendeu que ela tinha apoiado o Bolsonaro, aí depois foi pressionada, parece que por Daniela Mercury, então ela se manifestou que era contra Bolsonaro e essas coisas. Mas tem pessoas que não se manifestam nem nas pesquisas por temor a serem criticados, a serem mal vistos ou até levar uma surra, por que não? Então tem muitas pessoas que quando são perguntados numa enquete desse tipo, qual a sua opção de voto? Ele nem morto vai dizer que é o Bolsonaro, para não ser criticado. Ele vai dizer que é outro, por exemplo, Ciro Gomes ou Geraldo Alckmin. Aconteceu, dizem muito nestas eleições nos Estados Unidos, quando, por exemplo, se pensava a partir de todos os levantamentos feitos que a Hillary Clinton iria ganhar de lavada. E não foi assim. Ela perdeu no colégio eleitoral, que é o que vale lá, e ninguém se explicava isso. Mas as razões que se escutou como possível razão é que as pessoas nas enquetes não falavam a verdade para não ser criticado, porque o Donald Trump era visto como um demônio e as pessoas não queriam ser criticadas por isso e mentiam nas pesquisas. Isso é possível. Então, de acordo com esses dados apresentados ontem, o Haddad pode ganhar no segundo turno. Vocês já pensaram se o PT ganha de novo o poder? Quer dizer, seriam os 16 anos, mais 4 seriam os 20 anos de poder que o José Dirceu previu lá, que eles estavam ganhando a eleição em 2002 para ficar no poder durante 20 anos. Então, os vaticínios do Zé Dirceu seriam confirmados. E o PT de novo, mais 4 anos no poder, significaria o quê? O dólar com certeza não vai parar até chegar a R$5, como ameaçou lá em 2002, 2003, mas Lula teve aquela manifestação, carta ao povo brasileiro, e as coisas melhoraram também porque os preços das commodities estavam bons e tal. Mas nós podemos esquecer que o mensalão se gestou no primeiro governo Lula, o governo que teve toda aquela bonança, toda aquela bondade econômica, certo? Agora essa mentira, mais uma carta à nação, não vai colar. Então o dólar vai disparar, os investidores vão fugir do Brasil
o Estado vai ser aparelhado de novo, porque o PT não consegue governar de outra maneira. Vão continuar amigos de Cuba, de Venezuela. Quando eu digo Cuba e Venezuela, não são os povos, pessoal, são as pessoas que governam. Nicarágua, etc. Então, de uma maneira ou outra, a única solução possível seria o Jair Messias Bolsonaro. Custa trabalho falar isso, mas, enfim, diante da situação de que vão chegar num segundo turno o Haddad e o Bolsonaro, e eu não quero que essa pedra me bata pela quarta vez, pelo amor de Deus, socialismo não, nunca, não funciona. Já vimos aqui que não funciona, mas vamos fazer o quê? Democracia é democracia. E estamos contando com que as urnas eletrônicas vão funcionar, que não estão viciadas, que não tem truque, enfim, vamos confiar em tudo isso. A solução é o Bolsonaro, até por eliminação. Haddad, não, de jeito nenhum. Sobra quem? O Bolsonaro. E as previsões são pretas, a cuesta preta, como falaria o senhorzinho Malta. O que se prevê, o que se preveria seria uma vitória do Fernando Haddad, do PT, no segundo turno. Eu realmente perco o ânimo quando falo isso, mas, enfim, aparentemente quero pensar que aconteça alguma coisa, tipo uma conscientização no segundo turno, que as pessoas entendam que o programa do PT seria mais do mesmo. Enfim, um milagre, tipo um milagre, exatamente. Então, enfim, vamos ver. Faltam 12 dias e vamos ver o que acontece. Estou torcendo para que ganhe o Brasil e ganhe a democracia e que o nosso país possa sair desse marasmo onde se encontra nesse momento. Eu sou José Rodrigues, por favor não deixe de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de novas postagens. E enfim, isso é tudo por enquanto. Até novos encontros aqui no canal. Valeu!